Olá, gente! Hoje mais um vídeo de circuitos elétricos. Então não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, acompanhar a gente aí pelas redes sociais, Facebook, Instagram. É isso aí. Então hoje, no nosso vídeo de circuitos elétricos, eu vou abordar análise de malhas. Então vamos ver o exemplo. Determine a potência absorvida pela fonte de tensão. Aqui está o circuito. Nós temos aqui uma fonte de tensão, duas fontes de corrente e três resistores, né? Um resistor de 10 ohms, um resistor de 1 ohm, 1 ohm. Então, nosso objetivo é calcular a potência absorvida por essa fonte. E aí vale um comentário que para uma fonte de energia, seja uma fonte de tensão, seja uma fonte de corrente, essa fonte, a depender do circuito, ela pode fornecer energia para o circuito, um valor positivo de energia, ou absorver um valor positivo de energia em um determinado intervalo de tempo. O que a gente vai calcular é potência. Então, como o circuito tem três fontes, pode ser que uma dessas esteja fornecendo energia e outra, ou outras duas, estejam absorvendo energia. Então a gente, na hora de analisar o circuito, deve seguir aquele sentido convencional da corrente, e isso provoca consequências na hora de calcular a potência absorvida por um elemento, por um dispositivo. Então, toda vez que você tiver um dispositivo qualquer, um dispositivo aqui qualquer, eu vou chamar um elemento X qualquer, e você tem a tensão sobre esse dispositivo, e uma corrente, aqui vamos chamar de Vx e de Ix. Esse elemento pode ser qualquer elemento simples, pode ser uma fonte, pode ser um resistor. Na hora de você calcular a potência absorvida por esse elemento, você tem que prestar atenção se a corrente e a tensão adotadas estão adotadas de forma que a corrente chegue no positivo da tensão. Se isso acontece, a potência absorvida é tensão vezes corrente. Vx vezes Ix. Se por outro lado a corrente estiver adotada chegando no negativo da tensão, se você tem um elemento X, uma tensão, vou chamar agora Vy e Iy, dessa forma. E eu quero calcular a potência absorvida por esse elemento X, já que estamos usando a letra Y, por esse elemento Y. A potência absorvida por esse elemento Y, já que a corrente que a gente vai usar está adotada chegando no negativo da tensão, então a potência absorvida nesse caso vai ficar menos, já que a corrente chega no negativo da tensão, vai ficar menos Vy vezes Iy. Detalhe é que eu não estou falando nada a respeito dos valores de Vx, Vy, Ix e Y. Esses valores podem ser positivos ou negativos. Mesmo assim, você tem que tomar esse cuidado, né? Se a corrente chega no positivo, é Vx vezes Ix. Não interessa o sinal de X, não interessa o sinal de Vx. Você vai ter que substituir aqui o valor de Vx em X. Já a potência absorvida é menos Vy vezes Iy, porque Iy foi adotado chegando no negativo da tensão. Bom, visto isso, agora vamos para a nossa análise de malha para determinar a potência absorvida por essa fonte. Para calcular a potência em qualquer elemento, você precisa da tensão e da corrente. Então vamos adotar aqui uma corrente nessa fonte, tanto faz. A gente pode adotar a corrente nesse sentido ou no sentido oposto. Vamos adotar nesse sentido. Vamos chamar de Ix. Então, por análise de malha, a gente vai analisar esse circuito e determinar essa corrente X. Tendo a corrente X, a gente usa o que eu acabei de falar de potência absorvida. Nesse caso, como a corrente X foi adotada no negativo da fonte, né, chegando no negativo da fonte, a potência absorvida vai ser menos 4, que é a tensão, vezes X, o valor que a gente encontrar. Se achar um valor positivo,
substitui. Se achar um valor negativo, substitui também. É o valor que a gente encontrar para x. E para calcular x, a gente vai usar a análise de malha. O que é que diz a análise de malha, né? Primeiro você vai identificar todas as malhas que tem no circuito. Malha, no circuito elétrico, são os menores caminhos fechados que a gente consegue. Menores no sentido de que dentro dele não tem outro caminho fechado. Exemplo, em circuitos elétricos, esse caminho fechado aqui não é uma malha. Porque aqui dentro nós temos dois outros caminhos fechados. Então, nesse circuito, pela definição de malha que a gente adota em circuitos elétricos, nós temos três malhas. Temos esse caminho fechado, dentro dele não tem outro. Temos esse caminho fechado, idem, e esse caminho fechado. Nós temos três malhas nesse circuito. E em cada malha, a gente vai adotar uma corrente de malha. A corrente de malha são correntes que a gente imagina que está circulando aqui dentro de cada malha. São correntes fictícias. As correntes físicas, né, por exemplo, X é a corrente adotada aqui nessa fonte, é a corrente no circuito. Essa sim, é a que nós chamamos a corrente física, real. As correntes de malha são correntes fictícias. Faz parte do método de análise. Então, em cada malha, a gente vai adotar uma corrente de malha. Eu vou adotar, pode ser em qualquer sentido. Você sempre pode adotar no sentido horário ou anti-horário. Eu vou adotar aqui, nessa malha, vou adotar a corrente de malha nesse sentido. Aqui, também vou adotar nesse sentido. E aqui também vou adotar no sentido anti-horário. Esse sentido é você quem escolhe. Por enquanto, a gente vai esquecer esse X que a gente adotou. A gente só vai trabalhar com as correntes de malha. E cada corrente de malha a gente vai chamar por uma incógnita. Por exemplo, essa corrente de malha aqui, eu vou chamar de I1. Aqui eu teria que chamar também por uma incógnita, seria I2. Mas observe o seguinte. Essa corrente de malha é a única corrente de malha que passa nessa fonte de corrente. Logo, o valor dela já é definida pela fonte de corrente. Se eu adotar aqui um I2, eu tenho que dizer que esse I2 é igual a 5, por ser a única corrente de malha que passa nessa fonte. Eu costumo já colocar o valor da corrente de malha, já que é o mesmo valor definido pela fonte. Essa corrente de malha tem que ser 5 amperes, por ser a única corrente de malha que passa pela fonte de corrente. Aqui é a mesma coisa. Essa corrente de malha, adotada dessa forma, é a única que passa nessa fonte de corrente, então o valor dela tem que ser forçado, né? Tem que ser igual a 2 amperes. Veja que se eu tivesse adotado ao contrário, eu poderia. Mas se adotar a corrente de malha ao contrário, no sentido horário, aí o valor da corrente de malha vai ser menos 2 amperes, por estar no sentido oposto à fonte de corrente. Mesma coisa aqui. Muito bem, então, estão aí as correntes de malha. Agora o que falta é a gente analisar o circuito, usar a segunda lei de Kirchhoff, soma algébrica de todas as tensões no caminho fechado é zero, e aí montar um sistema de equações para encontrar a incógnita. Nesse caso, a única incógnita é I1. A gente vai montar um sistema de equações, na verdade, uma equação, para determinar I1. A gente vai percorrer esse caminho fechado aqui. Já que aqui a gente já conhece a corrente de malha, a gente não precisa e nem tem como fazer a soma das tensões, porque a gente não conhece a tensão nessa fonte. Mesma coisa aqui. A gente só vai percorrer esse caminho fechado, fazendo a soma algébrica de todas as tensões. Então vamos lá. Aplicar a segunda lei de Kirchhoff. Vou apagar aqui. E a gente vai percorrer esse caminho fechado. Toda vez que passar pela fonte de tensão, já está definida qual é a tensão da fonte. Toda vez que passar por um resistor, a tensão que a gente vai pegar no resistor vai usar a lei de Ohm. Lembre-se que a tensão do resistor é V igual a RI, ou então V igual a menos RI. Né?
Como é que você vai decidir se vai ser mais ou menos? Toda vez que você passar por um resistor, se a corrente de malha tiver no mesmo sentido de percurso, é mais RI que você vai utilizar. Se você passar por um resistor e a corrente de malha estiver ao contrário, no sentido oposto, então é menos RI que você vai utilizar. Se você passar por um resistor onde tem duas correntes de malha passando, que é o caso desse resistor de 1 Ω aqui, ó, você vai fazer a soma das correntes de malha. Então vamos lá. Eu vou partir desse ponto, percorrer esse caminho fechado aqui, ó, no sentido anti-horário. Então, partindo desse ponto, vamos lá. Mais 4. 4. Passei no resistor de 1 Ω. Eu sempre escrevo mais R. E aqui dentro do parênteses é que eu faço o jogo de sinais. Observe que quando eu passo nesse resistor, a resistência é 1 Ω, já colocamos lá, você tem I1, que é essa corrente de malha, nesse sentido. Esquece X por enquanto, né? Você tem I1 nesse sentido, no mesmo sentido de percurso, eu estou percorrendo no sentido anti-horário, e I1 está no sentido anti-horário. Então eu tenho I1, porém eu tenho essa outra corrente de malha no sentido oposto. Essa corrente de malha é de valor 2 A. Então vai ser 1 que multiplica I1 menos 2. Continuando. Passamos de novo no resistor e aqui só tem uma corrente de malha, que é I1. Então vai ficar mais 1 vezes I1. Continuando, passando agora nesse resistor de 10 Ω, observe que estamos percorrendo nesse sentido, I1 está no mesmo sentido, porém 5 A, que é a outra corrente de malha, está no sentido oposto. Então vai ficar 10, que é a resistência, que multiplica. I1 no mesmo sentido vai positivo, com sinal positivo, e 5 A, que está no sentido oposto, sinal negativo. I1 menos 5, igual a 0. Essa é a segunda lei de Kirchhoff, né? A soma algébrica de todas as tensões no caminho fechado, 0. Então, dê uma pausa aí no vídeo, faça essa conta, determine o valor de I1. Você deve ter encontrado I1 igual a 4 A. Fazendo essa conta, você vai encontrar I1 igual a 4 A. Muito bem. Agora, por análise de malha, a gente determinou essa corrente de malha, era a que estava faltando. Com isso, a gente consegue determinar qualquer tensão, qualquer corrente no circuito. Tendo I1, agora a gente vai encontrar Ix. Observe que Ix, a corrente de fato aqui no resistor de 1 Ω e na fonte, é a soma das correntes de malha que passam nesse trecho aqui do circuito, a gente chama de ramo. Então, Ix é a corrente de malha 2 A, que está no mesmo sentido de X, observe, menos I1, que está no sentido oposto. Então, Ix vai ficar 2, que está no mesmo sentido, menos I1, que está ao contrário. Logo, Ix vai ficar, aqui é 2 menos 4, e X menos 2 A. E com isso a gente pode calcular a potência absorvida pela fonte. Tendo o valor de X, a corrente na fonte de tensão, a potência absorvida, lembre-se, né? Se X está chegando no negativo da tensão, a potência absorvida é menos tensão da fonte, que é 4, vezes X. Como em X acabamos de encontrar menos 2, vai ficar menos 4 vezes menos 2, potência absorvida pela fonte de tensão 4 volts, 8 watts. Significa que essa fonte está absorvendo energia de alguma outra fonte, ou das duas juntas, ou de uma dessas, provavelmente da maior. Então fica o desafio aí para vocês.
Aproveitem esse exemplo e agora determinem a potência absorvida por essa fonte de corrente de 2 amperes. Tentem fazer isso aí como exercício. Adotem uma tensão aqui na polaridade que vocês quiserem, mais, menos ou menos, mais, chama aí de Vx. Determina essa tensão usando a lei de Kirchhoff, percorre esse caminho aqui. E com essa tensão, calcule a potência absorvida por essa fonte. Vamos ver se vai dar um valor positivo ou um valor negativo. Até mais.